Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Vamos ler de 8 a 10. Os irmãos acompanhem. Efésios 2, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Agora vamos ler na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primeira carta de Pedro 2,9. Vamos ler juntos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E mais um texto na carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 2, versículo 5. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vamos ler juntos novamente. Leiamos. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Até aí. Nós começamos a falar no domingo passado sobre alguns dos princípios bíblicos defendidos pelos reformadores, já que nós estamos completando nesse mês, mais precisamente no dia 31 de outubro, o 5º centenário da Reforma. Nós estamos aí acompanhando pela mídia diversas reportagens falando da Reforma Protestante do século XVI. Nós estamos tendo eventos, celebrações, cultos especiais em diversos lugares do nosso país e eu creio que do mundo todo, comemorando, essa data da Reforma Protestante do século XVI. Por que 31 de outubro é o 5º centenário da Reforma? Porque foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses contra os desvios da igreja, principalmente na venda de indulgências. E então, a partir daí, começa aquele movimento da Reforma que vai se espalhando pela Europa toda, atingindo a Inglaterra, atingindo a França, a Suíça, também outros países, como a Escócia. E o movimento de Lutero também ganhou diversos adeptos ali na Europa. Zwinglio, são nomes que a gente pode lembrar importantes da Reforma. Zwinglio, Philippe Melanchthon, Guilherme Farel, John Knox, John Calvino. E foi nesse contexto que surgiu a Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana é uma igreja reformada. Mais precisamente, ela surgiu com John Knox na Escócia. Mas John Knox foi aluno de Calvino, aprendeu com Calvino da sua teologia, que é uma teologia baseada totalmente nas Escrituras Sagradas. Nós observamos no domingo passado duas verdades
defendidas pelos reformadores. A primeira verdade que nós falamos domingo passado foi a verdade bíblica sobre a autoridade e a suficiência das Escrituras. O que significa isso? Que os reformadores quiseram resgatar o valor das Escrituras Sagradas na vida da igreja. Eles perceberam que a igreja não estava sendo conduzida pela palavra de Deus. A palavra de Deus não era acessível a todas as pessoas. Só a igreja e alguns clérigos é que podiam interpretar a palavra de Deus. A população não tinha acesso. Muitos monges e muitos eclesiásticos também não tinham acesso à palavra de Deus. E quando Martinho Lutero teve acesso à palavra de Deus, sendo monge e trabalhando na sua igreja por vários anos, quando ele tem acesso à palavra de Deus, ele percebe algumas coisas que estavam, de fato, atingindo o seu coração, em termos de ele entender que a justificação do pecador não pode acontecer por obras praticadas por qualquer pessoa que seja, mas ela acontece unicamente quando o pecador coloca sua fé no sacrifício de Jesus. Isso ele aprendeu na Bíblia. Então Lutero começa a defender que a Bíblia tinha que ser escrita na linguagem do seu próprio povo, e ele cuidou de traduzir a língua para a língua alemã a palavra de Deus. A autoridade da Bíblia é uma autoridade que suplanta a tradição. A igreja, na época, dizia que a tradição era mais importante do que a Bíblia. O que seria tradição? Tradição seria todos os ensinamentos que a igreja estava passando para o povo, baseados em concílios, baseado em certas práticas, em certos costumes. Chegavam a dizer, olha, tem certas coisas que Cristo ensinou para a igreja, os apóstolos ensinaram para a igreja, mas não ficaram escritos. Na verdade, a tradição veio incorporando na vida da igreja uma porção de costumes, práticas e crenças antagônicas à palavra de Deus. Por isso surgiram algumas doutrinas e algumas práticas na vida da igreja que não tinham o menor embasamento bíblico. E Lutero então batalhou contra isso, dizendo que a Bíblia tinha que ser resgatada, ela tinha que estar no centro da vida eclesiástica, ela deveria orientar a vida da igreja, porque a Bíblia era entendida pelos reformadores como o nosso único meio de fé e de prática. Ou seja, tudo o que o cristão precisa crer a respeito do Senhor está apresentado na Bíblia. E tudo o que ele deve praticar, tudo o que ele deve fazer também está ensinado nas Escrituras. Logo, a igreja tinha que deixar a tradição. Se a tradição corresponde ao ensino bíblico, até aí então tudo bem. Mas quando a tradição ia contra o ensino da palavra, ela precisava ser descartada. Então, essa foi uma das verdades bíblicas resgatadas, defendidas pela Reforma. A suficiência e a autoridade das Escrituras. Um segundo ensino também, não menos importante, é a justificação pela fé. Naquele tempo, a igreja ensinava que a pessoa podia ser justificada dos seus pecados por obras que praticasse, por filantropia, por indulgências. De repente a pessoa comprava uma bula emitida por um bispo ou pelo Papa, dando perdão a pecadores. Então aquilo era negociado, era vendido, era comprado, e aí a pessoa então achava que ela estava absolvida, perdoada dos seus pecados. Lutero lutou contra isso, porque isso não está ensinado nas Escrituras. Conforme ele foi lendo a palavra de Deus e chegando lá em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé, então aquele texto fez com que uma nova luz raiasse no seu coração, na sua mente, e ele entendeu que a justificação de qualquer pecador unicamente acontece pela fé, quando esse pecador coloca a sua confiança no sacrifício de Jesus em favor dos seus pecados. Aí sim ele tem perdão, aí sim ele tem a vida eterna, tem a remissão dos pecados. Hoje nós vamos ver dois outros princípios defendidos pela Reforma. Um terceiro princípio é o princípio da salvação pela graça.
Isto aqui também foi muito importante os reformadores resgatarem, porque a igreja daqueles dias também ensinava que a salvação, ela poderia ser conquistada pelo homem, pelos seus méritos, ela poderia ser alcançada, ela poderia ser negociada, adquirida, poderia ser obtida através da realização de obras, de caridade. Então, uma porção de ensinos distorcidos falavam que a salvação podia ser obtida de diversas maneiras, quando na verdade aqui a Bíblia fala que apenas pela graça é que o homem pode ser salvo dos seus pecados, é que o homem pode ter direito à salvação e à vida eterna, conforme nós lemos em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Então a salvação é uma obra divina, a salvação é uma graça divina. Nós entendemos que toda a Trindade está envolvida na nossa salvação. Deus Pai lá na eternidade planejou, Deus Filho veio até esse mundo conquistá-la na cruz do Calvário e depois nos enviou o Espírito Santo para aplicá-la ao nosso coração. Então toda a Trindade se envolveu na salvação do pecador, e isto é de fato uma graça divina, é uma graça de Deus. Graça significa favor não merecido, graça significa dádiva, significa presente. Então a salvação não pode ser obtida pelos nossos méritos, pelos nossos esforços, ela não vai ser conquistada por obras que venhamos a praticar, ela não pode ser negociada, não pode ser adquirida através de compra de indulgências, mas unicamente a nossa salvação acontece pela graça de Deus. Nós não temos merecimentos, mas recebemos a salvação pela graça de Deus quando nós cremos em Jesus, crendo na sua pessoa, crendo na sua palavra, crendo na sua obra redentora por nós na cruz do Calvário. Então, salvação não depende de méritos, não depende de virtudes pessoais, não depende da prática de boas obras. E como fica essa questão das boas obras na vida do cristão? São importantes? Com certeza são importantes. Mas nós praticamos e devemos fazer boas obras porque somos salvos e não para sermos salvos. O texto aqui de Efésios diz no versículo 10 que nós fomos criados para a prática das boas obras, porque o Senhor as preparou desde a eternidade para que nós andássemos nelas. Então o salvo vai fazer boas obras porque ele é salvo, porque ele recebeu a graça de Jesus na sua vida. Ele não vai fazer boas obras pensando que com estas boas obras vai conquistar a sua salvação, porque a salvação é uma graça que Deus nos concede em Cristo Jesus. E um quarto princípio, um quarto ensino também a respeito da reforma protestante do século XVI foi o resgate da doutrina do sacerdócio universal do cristão. Os crentes são sacerdotes do Rei Jesus. A igreja protestante, ela tirou a figura do sacerdote eclesiástico como mediador entre Deus e os homens. Porque para nós, o único mediador colocado entre Deus e os homens é Jesus Cristo, conforme nós lemos lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só Jesus pode fazer essa mediação entre Deus e nós. Então, a igreja naquele tempo ensinava os sacerdotes como mediadores. Os sacerdotes eram pessoas que deviam mediar o nosso relacionamento com Deus. Até hoje, a igreja romana ainda mantém a figura do sacerdote, porque ela ainda ensina que ele é um intermediário entre Deus e os pecadores. E é por isso que os pecadores, quando têm necessidade de confessar os seus pecados, vão à presença do sacerdote e depois, através de uma penitência que fazem, o sacerdote então os absolve, os perdoa. Mas nós sabemos que nenhuma pessoa humana tem poder de perdoar pecados. O poder de perdoar pecados, a autoridade para perdoar pecados, somente é do Senhor nosso Deus. Somente Ele pode perdoar os nossos pecados.
Lá no Velho Testamento, a figura do sacerdote existia. O sacerdote era de fato um mediador entre Deus e os homens. Nós temos dois ofícios lá no Velho Testamento que mostram esta mediação. O profeta, ele era representante de Deus diante dos homens. Ou seja, o que Deus queria falar para os homens, ele falava através dos profetas. E o sacerdote representava os homens diante de Deus. Então, o homem não podia ir à presença de Deus diretamente. Ele ia através do sacerdote. Então, quando uma pessoa tinha pecado, ia lá no templo, oferecia um sacrifício. Com base naquele sacrifício, o sacerdote intercedia, pedia o perdão de Deus para aquele ofertante que ofertou aquela determinada vítima. Então nós percebemos que lá no Velho Testamento cabia a figura do sacerdote. Mas no Novo Testamento isso deixa de existir. Porque agora Jesus Cristo veio como o eterno Filho de Deus, ofereceu o seu sacrifício pelos nossos pecados, um sacrifício completo, perfeito e de valor eficaz e permanente, e baseado neste sacrifício, nós podemos ir diretamente a Deus em oração, suplicando pelo perdão de Deus pelos nossos pecados. Então, é a doutrina do sacerdócio universal dos crentes, dos cristãos. Todos nós somos sacerdotes reais, como Pedro diz na sua carta. Vós, porém, sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos sacerdotes de Jesus Cristo neste mundo, e nós devemos comunicar a palavra de Jesus, mas Jesus não precisa de intermediários, nós podemos ir diretamente à presença dele. E Ele está constantemente interessado em receber as nossas súplicas, as nossas confissões, para que Ele possa nos dar perdão para os nossos pecados. Então nós percebemos que esta doutrina foi resgatada também pelos reformadores. E é por isso que a igreja protestante ou evangélica não usa a figura do sacerdote como existia lá no Velho Testamento. Nós temos os pastores, nós temos os presbíteros, nós temos os diáconos, funções que são dadas por Jesus para o seu povo, para a sua igreja, no sentido de governá-la, de pastoreá-la, de cuidar dela, mas nós não temos sacerdotes humanos. Nenhuma pessoa para falar com Deus precisa procurar o pastor, digamos assim, confessar os seus erros ao pastor, para o pastor passar uma penitência, olha, faça isso, assim, assim, e você vai ser perdoado, eu vou te absolver. Não, isso não acontece conosco, por quê? Porque o único mediador entre Deus e nós é o Senhor Jesus Cristo, e nós vamos à presença dele através de Jesus. Porquanto Paulo disse, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então nós não precisamos mais da figura de sacerdotes humanos. Por isso a igreja evangélica, protestante, não tem a figura dos sacerdotes, já que nós somos sacerdotes diante de Deus. Também nós nos lembramos que quando Jesus estava morrendo ali na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aquilo era simbólico, porque aquele véu, quando a gente vê falar véu do templo, a gente imagina um véu num tecido bem fino, mas o véu do templo era uma coisa bem espessa, bem grossa, uma dimensão bem grossa. E o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Isso significa, agora para ir à presença de Deus, o caminho está aberto. Ninguém precisa mais de um mediador a não ser de Jesus Cristo. Nós podemos ir à presença de Deus por esse novo e vivo caminho que Deus abriu para nós através de Cristo, confessar os nossos pecados e receber do próprio Deus o perdão para os nossos pecados. Então, os reformadores resgataram também este ensino, e nós devemos louvar a Deus pela reforma protestante do século XVI. Ela vai na terça-feira, terça-feira mesmo, dia 31, ela vai completar 500 anos.
E nós entendemos que este movimento foi de fato levantado por Deus. Deus sempre procurou agir na vida da sua igreja verdadeira, na vida do seu povo, na vida daqueles que querem seguir a sua palavra. Lá no Velho Testamento nós percebemos que diversas vezes o povo de Deus se desviava da lei do Senhor, deixava de praticar os ensinos da palavra de Deus, praticava a idolatria. Então, o que o Senhor fazia? Levantava de repente um profeta para trazer o povo ao arrependimento, para que houvesse uma reforma. Alguns reis empreenderam reformas na vida do povo de Deus lá no Velho Testamento. E no século XVI foi necessária esta reforma novamente. A igreja vinha vindo bem até os apóstolos irem falecendo, conforme os apóstolos já percebiam e deixaram aqui ensinados nas suas cartas, já havia a possibilidade de falsas doutrinas e falsos ensinos entrar na vida da igreja de Jesus. Então, quando eles morreram, isso se tornou ainda mais passível de acontecer. E de fato, a partir do século IV, quando a igreja cristã foi denominada religião oficial do Império Romano, a partir daí então, muita coisa começou a vir para a vida da igreja sem base na palavra de Deus. Porque a partir daquele tempo, todo cidadão do Império Romano deveria ser cristão, através de um decreto de Constantino. E aí então muitos vieram para a igreja de Cristo, mas sem uma experiência de fé, sem uma experiência de conversão, sem a experiência de um novo nascimento. E começaram a trazer práticas e mais práticas, crenças e mais crenças, doutrinas e mais doutrinas, sem qualquer embasamento bíblico. Algumas destas práticas totalmente contrárias à palavra de Deus. De sorte que a igreja então foi se desviando da palavra de Deus. Aí quando chega o século XVI, Deus então levanta Martinho Lutero e outros para promoverem esta reforma na igreja. A reforma começada por Lutero, depois foi aprofundada por João Calvino, por John Knox e outros reformadores. E nós então devemos louvar a Deus por estarmos completando 500 anos da vida da reforma. E a vida da reforma, ou o aniversário da reforma, deve nos fazer também pensar que nós devemos continuar existindo como uma igreja reformada, que se atém à palavra de Deus, que seja governada pela palavra de Deus, que seja ensinada pela palavra de Deus. Devemos evitar qualquer prática, qualquer ensino que não tenha embasamento na palavra de Deus, porque só a palavra de Deus é que tem autoridade para dirigir e orientar a vida da igreja e a vida do crente. A justificação dos nossos pecados só pode ser obtida pela fé colocada no sacrifício de Cristo. A salvação só pode ser obtida pelo pecador se ele a receber como graça, através da graça de Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo, na sua obra, na sua pessoa, no seu sacrifício redentor. Então a salvação unicamente obra da graça divina, graça de Jesus. E o sacerdócio universal dos crentes. Nós não precisamos de intermediários no nosso relacionamento com Deus. Nós podemos ir à presença de Deus através de Jesus e seremos ouvidos na nossa súplica, na nossa oração e perdoados quando nós necessitarmos do perdão para os nossos pecados. Que Deus nos abençoe e que nós continuemos a ser uma igreja reformada. Uma igreja reformada que olha para trás, mas procura ver o presente e aplicar os ensinos do passado para que no futuro ela não se descarte do ensino das Escrituras. Que Deus abençoe. Amém. Vamos cantar agora o hino escrito por Martinho Lutero, 155. Domingo passado nós cantamos, mas vamos repeti-lo hoje ao piano. Castelo Forte. Esse hino foi composto por Martinho Lutero. Alguns acreditam que ele teria tido esta ideia quando ele estava refugiado em um castelo. Ele ficou refugiado por cerca de 10 meses num determinado castelo lá da Alemanha. E como aquele lugar
o protegia, o acolhia, ele pensou também em Deus como a sua proteção, como o nosso castelo forte. Vamos ficar em pé ao som do instrumento. o presbítero Paulo Rogério para nos dirigir numa oração e depois seremos despedidos com a bênção apostólica.